É assim que o sapo canta na lagoa, é assim que o sapo canta na lagoa, numa toada perto da beira do rio. Quando a chuva cai, o sapo fica contente, que até alegra a gente com seu desafio. Tião, oi, fosse, fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei. Me diz quanto foi R$ 500. É a cantiga do sapo. A gente tá vendo aqui essas fezes do gado bovino e esse monte de terra revirado é a quantidade de insetos, determinados insetos, que utilizam as fezes do gado não só como alimento, mas também como abrigo. Aí, com certeza, embaixo das fezes permanece úmida essa área por mais tempo, porque as fezes, a alta densidade de fezes, cria uma sombra onde a água, a umidade que estiver debaixo não evapora facilmente. E tá aí. Isso faz parte do ciclo alimentar da vida na terra. Então o gado bovino come as plantas, porque é herbívoro, e esse inseto se alimenta das fezes do gado, que também tem, vamos dizer assim, outros insetos nas fezes do animal, e até micro-organismos, como é o caso das bactérias que existem no estômago dos animais. Então o inseto se alimenta das fezes e também utiliza as fezes do gado como abrigo, para se abrigar do sol, até da chuva, e ao mesmo tempo que tem a umidade lá embaixo das fezes, mantendo o ambiente úmido e frio. E a gente sai mostrando isso porque a gente insiste na ideia de que todos os seres vivos são alimentos e se alimentam de todos. É uma lei da natureza que o homem não consegue mudar. Até quem diga que existe uma cadeia e não um ciclo. Cadeia com duas extremidades no vazio não existe. Tudo na terra é cíclico. Até mesmo a alimentação dos seres vivos. E a gente vê a danação de lixo que tem aqui na margem desse pequeno lago que está secando aí, que é um açude. Toda a qualidade de lixo, não se sabe para que traz isso aí, certamente, já que é isopor, traz como boia para tomar banho. Mas quem tomaria banho num ambiente desse? Porque o fato desse açude não estar sangrando, ou não ter sangrado o excesso de água, porque não teve excesso de água do ano de 2023, essa água é absolutamente imprópria, não só para o banho do ser humano, que tem um corpo frágil, a pele sensível, mas também até para os animais beberem, porque vem se acumulando sujeira desde o ano passado, 2022, quando também provavelmente não sangrou o açude, porque não teve chuva suficiente, ou porque a perda de água é muito alta nessa represa, e a gente vê aqui uma planta botando flor. Por que será? Chuva não tem, ainda por conta da umidade do vento que passa sobre essa represa e traz umidade para as plantas. Existem plantas que conseguem captar essa umidade do ar, ou seja, gases, como por exemplo o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio. Tem plantas que têm essa capacidade de pegar esses elementos gasosos da atmosfera e até a umidade do ar. Quando sobe, a planta se beneficia. Não só a planta, mas também muitos animais. Então a gente mostra isso aqui porque a vida é isso. A vida é cíclica. Não só os elementos da natureza, como a luz solar, os ventos, o solo, os gases atmosféricos, é ciclo, mas também a água, de uma forma geral, toda a água é cíclica. Ou seja, tem um elo que formam o ciclo da água, como é o caso aqui uma água armazenada, que foi captada das chuvas, porque
o homem criou uma parede para represar a água, que é um açude. E então isso aqui faz parte do ciclo da água, mas, como a gente disse, já nessas alturas, por conta da poluição que existe aí, que é absolutamente alta, essa água já não traz os benefícios para os animais e para as plantas. A gente vê aqui que essa faixa escura são fezes do gado que estão na água. Então, à medida que o açude vai secando, vai aparecendo essas fezes que estão flutuando na água, que vão ficando aí no chão. Então não se pode dizer que uma água dessa seria potável, nem para tomar banho, nem para beber. E nós iniciamos esse nosso texto, esse nosso vídeo, mostrando que o sapo, uma cantiga sobre o sapo, com suas características, já que é um animal que vive tanto fora da água quanto na água, o sapo. E não tem sapo aqui. Certamente essa água não criaria sapo. O sapo é um anfíbio que tem essas duas características, viver no terreno seco e viver na água. Nós não podemos dizer que no terreno seco, porque ele procura os terrenos úmidos para se manter, porque senão a fragilidade da sua pele seria destruída com o alto calor do sol e intensidade de luz. Mas é a vida. Quer dizer, se tivesse água doce potável aqui, ia trazer benefício não só para as plantas, mas também para os animais. E peixe? Também não tem. Porque peixe aqui é peixe de água doce, água potável. Se você pegar esse peixe que provavelmente existiu aqui e botar no mar de água salgada, ele morre. E se botar o peixe de água salgada, o produto, os animais de água salgada aqui, ele morre. Existem os seres vivos, existe a vida de água doce nas terras emersas, que é aqui onde nós estamos caminhando, e existe a vida de água salgada nos oceanos e mares. Uma não sobrevive no ambiente da outra. Mas como a gente pode ver aqui, uma forma de água que foi armazenada para ser água doce e criar vida, e não cria. Até a gente vê que surgiram algumas gramíneas que estão verdes aqui nessa área, à medida que a represa ia recuando, vai secando, mas a partir de um certo momento já a gente vê que não nasce mais planta nenhuma. Porque embora a umidade da água, do solo ainda esteja alta na beira da água, mas certamente essa água não é propícia para gerar e manter vida. E a vida, como a gente disse, tem a vida de água doce e a vida de água salgada. Se a água não é doce, não é limpa, não cria e não gera vida. Porque a gente sabe que a maior parte da massa vegetal que existe no planeta Terra está fora dos oceanos. E a gente sabe que o oceano cobre mais de 70% da superfície da Terra. Mas lá nos oceanos não tem a planta, ou se tem, é bastante limitada a massa, porque lá não tem luz solar, não tem solo, não tem ventilação, não tem gases atmosféricos. A gente sabe que a planta é o quinto elemento da natureza, tal é seu comprometimento com os elementos da vida. Então, se não tem água doce, não tem solo, não tem luz solar, não tem atmosfera respirável, os seres vivos, animais e vegetais, não sobrevivem. E aqui está um exemplo da forma de um homem armazenar água que não colou, não deu certo, não funciona como forma de manter a vida animal e vegetal em toda a plenitude. Isso aqui já foi uma massa vegetal altíssima, de mais de 6 metros cúbicos de massa vegetal por hectare, ou seja, em 10 mil metros quadrados. E hoje, se juntar toda essa massa vegetal que tem aí, predominantemente jurema, a nível de arbusto, certamente não dá 500 metros cúbicos de massa vegetal por hectare. Então a gente vê a queda que existiu no volume de massa vegetal, e como a massa vegetal
é o quinto elemento da natureza, o clima enlouqueceu e vice-versa. Porque se o clima enlouquece, as plantas não existem, as plantas não sobrevivem. E a gente sabe que as plantas escolhem o lugar para nascer e viver de acordo com os 4 elementos da natureza e suas variáveis atmosféricas. Enquanto que os animais, ou seja, a fauna e o gado, escolhem o lugar para nascer e viver de acordo com a densidade de massa vegetal, em número, variedade de espécie, densidade por área. Tudo isso conta para que o animal escolha o lugar para viver, de tal forma que hoje os animais que restam aqui da fauna não chega a 1% da variedade de espécies que existiram aqui quando isso aqui era coberto de mata, era uma vegetação densa de 6.000 metros cúbicos de massa vegetal por hectare. E o resultado é que está se destruindo e o clima vai sendo afetado drasticamente com o fato de não ter essa cobertura vegetal que mantinha as outras formas de vida e fazia com que o clima estivesse equilibrado e pudesse assim acolher e atrair todas as formas de vida que aqui existiram.